irmão, venha louvar ao Senhor comigo. Venha louvar ao Senhor comigo. Aleluia, aleluia. Nós fizemos essa oração poderosa, crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pensamos ou pedimos, conforme o poder dele que opera nas nossas vidas. E nesta hora nós vamos fazer uma declaração cantada que diz: em Jesus eu sou mais que vencedor. A palavra de Deus diz que tudo posso naquele que me fortalece. E aquele que nos fortalece é o Senhor Todo-Poderoso, que habita no meio dos louvores, que está aqui nessa noite com os ouvidos abertos e as mãos estendidas, para derramar sobre nós a tua bênção, para responder a nossa oração. E essa declaração que você vai fazer nesta hora, cantada, que diz: em Jesus eu sou mais do que vencedor, você vai selar esta oração. E nenhuma mentira de Satanás dizendo que você não vai conseguir, que você não vai ser curado, que você não vai ser liberto, nenhuma mentira dele vai ter efeito sobre a sua vida a partir de hoje. Você que deu ouvidos para Satanás até hoje, hoje você vai ser liberto dessas mentiras, porque o Senhor te faz mais que vencedor, em nome de Jesus. Aleluia. Em Jesus sou mais que vencedor. 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 Aleluia! Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Diga com toda a autoridade: você pensa que vai me fazer tropeçar, você pensa que vai me fazer cair, você não se cansa de me tentar, mas eu não me canso de te resistir. Você quer saber quem vai vencer? Te digo, maior é o que está em mim, bem maior é o que está em mim. Eu me cansei sim de você, eu me cansei de acreditar em suas mentiras. Não sou mais seu escravo agora em minha vida, o Espírito de vida é que me faz vencer. Em Jesus sou mais que vencedor. 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 Parar, você pensa que vai me fazer desistir, você não se cansa de me afrontar, mas eu não me canso de te resistir. Você quer saber quem vai vencer? Te digo, maior é o que está em mim, bem maior é o que está em mim. Quem vai retroceder é você, mas eu vou avançar e chegar ao fim. Coroa de vitória é o que vou receber, e no lago de fogo você vai arder. Em Jesus sou mais que vencedor. Em Jesus sou mais que vencedor. Em Jesus
vencedores através do sacrifício de Jesus. Glória ao Senhor. Glória aos... Quantos estão com a Bíblia? Levante a sua Bíblia bem alto. Deixa eu ver a sua Bíblia. Glória a Deus. O Senhor Jesus disse que nós vivemos não só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. E nós vamos agora fazer essa nossa oração, essa nossa declaração de fé. Vamos juntos? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pai, essa é a tua palavra. Assim como oramos, ó Deus, e declaramos, clamamos, que os nossos ouvidos sejam abertos, que o nosso coração esteja escancarado para receber a boa semente da palavra do Senhor. Instrua-nos, ó Deus, ensina-nos, transforma-nos, muda-nos, pelo agir do Teu Santo Espírito em nossos corações, aplicando a Tua palavra em nossas vidas. Pai, nós precisamos de Ti, precisamos da Tua palavra, precisamos da instrução do Espírito Santo. Faça isso em nós e conosco essa noite, no nome de Jesus. Ó Deus, conceda ao pregador graça. Usa o Senhor essa noite. Peço-te que o Senhor tenha misericórdia de mim, me ajude a compartilhar com os meus irmãos a palavra do Senhor. Pai, que Satanás não consiga roubar a nossa atenção, que ele não consiga nos distrair, mas que os nossos corações, os nossos ouvidos estejam atentos à palavra do Senhor essa noite. É o que te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar, por favor. Enquanto abrimos a Bíblia, eu estou olhando ali para o pastor Joaquim, lembrando aos irmãos que toda sexta-feira, aqui no tabernáculo da igreja, nós temos uma vigília. É uma noite de oração. Começa às 11h30 da noite e vai até às 6 horas da manhã do dia seguinte. Toda sexta-feira, no tabernáculo, nós temos uma vigília aqui na igreja da Lagoinha. Meus irmãos, nessa noite eu gostaria de compartilhar um pouco sobre a sabedoria de Jesus. Nós conhecemos a história de Jesus, já ouvimos tantos ensinamentos de Jesus, já ouvimos sobre tantos milagres que Jesus realizou, mas às vezes passa desapercebido dos nossos olhos, desapercebido do nosso coração a sabedoria do Senhor Jesus. Sabedoria essa que Ele nos revelou, que Ele mostrou através das parábolas que Ele contou. E essa noite eu gostaria de caminhar por algumas das parábolas de Jesus. E para tanto eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 13. Mateus 13. Essa parte do livro de Mateus é a porção dedicada às parábolas de Jesus. Mateus é o evangelho que apresenta 5 grandes ensinamentos de Jesus. Tem 5 porções em que Jesus instrui, ensina, compartilha a mensagem do reino com o povo. Há o Sermão do Monte, há o ensinamento para os discípulos que são enviados de 2 em 2, e aqui nós temos as parábolas. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 1, diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia:
Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 24. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é na verdade a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia, e assentados escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. São várias as parábolas que Jesus está contando. É interessante que essas histórias que Jesus as contou assentado. Às vezes nós imaginamos que Jesus estava sempre contando as histórias de pé, atrás de um púlpito, ou na igreja, ou na sinagoga, ou no templo. Mas essas parábolas, Jesus as contou assentado. Como alguém contando histórias, como alguém compartilhando os segredos do reino dos céus, a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus. Era uma conversa, um diálogo muito próximo, muito próprio, muito aconchegante. Um diálogo em que Jesus tinha com aquelas multidões que estavam perto dele. E nesse diálogo, nessas palavras, Jesus vai revelando os mistérios do reino. Jesus vai revelando a sabedoria do céu. Jesus vai revelando os pensamentos e as ações de Deus na história. Jesus vai introduzindo princípios do reino dos céus para aquelas pessoas. E ele começa: um semeador saiu a semear. Enquanto ele semeava, as sementes caíram, algumas sementes saíram no caminho. E vieram as aves do céu e comeram essa semente. Outras sementes caíram em solo rochoso. Elas nasceram, mas visto não ser profunda a terra, elas cresceram, mas o sol queimou aquelas raízes. A terra não era profunda. Outra parte da semente caiu entre os espinhos, e aquelas sementes germinaram, e elas cresceram, mas os espinhos cresceram juntos. Eles sufocaram aquela semente, e ela não vingou. Mas outra parte da semente caiu em terra boa, e essa semente frutificou a 30, a 60 e a 100 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça a sabedoria do reino, ouça a sabedoria de Deus, e perceba que na sabedoria de Deus
Existem sementes que lançamos e que não vão vingar. E outras sementes que lançamos, essas sim vão cair em boa terra. Essas sim vão germinar. E portanto, a moral da história, Jesus apresenta para essas pessoas, qual é? Jamais deixem de lançar a semente. Porque vocês jamais saberão quando é que aquela semente vai brotar, quando é que ela vai germinar e quando é que ela não vai germinar. Jamais desistam de lançar a semente na terra. Jamais desistam de lançar a semente no vento. Jamais desistam de lançar a semente no caminho. Não parem de lançar, ainda que muitas vezes vocês fiquem desanimados. E desanimados por quê? Porque pelo menos 3/4 dessas sementes se perderam. O que Jesus nos apresenta aqui da sabedoria do reino é que nem sempre as sementes que lançarmos, elas vão germinar, elas vão brotar, elas vão frutificar. Mas ainda assim, mesmo que recebamos muitos nãos, nós devemos continuar lançando a semente, porque certamente algumas delas irão brotar. O que isso significa em termos práticos? Bem, pensando no Evangelho, significa que jamais devemos deixar de pregar o Evangelho. Devemos anunciar o Evangelho a todas as pessoas. Devemos proclamar o Evangelho aos 4 ventos. Nós não sabemos qual é o coração que já está preparado para receber a semente do Evangelho, mas nós podemos saber que no meio daquelas pessoas para as quais pregamos, haverá gente que receberá a semente, essa semente frutificará 30, 60 e a 100 por 1. O Evangelho sempre irá vingar em alguns corações. Ele nunca será de todo perdido. Ele nunca será de todo rejeitado. Há pessoas nesse lugar, há pessoas no nosso trabalho, há pessoas na nossa família, que elas, ainda que nós não tenhamos consciência disso, estão ouvindo a palavra, e essa palavra está caindo em boa terra. Então a mensagem de Jesus é: não desista. A mensagem de Jesus é: persevere. Continue pregando, continue proclamando. Você não sabe qual é a semente que vai brotar, mas você sabe que algumas delas irão brotar. Pessoas se renderão, pessoas se converterão, pessoas terão a vida mudada por causa da semente da palavra que é lançada. Não desistam. E naturalmente a sabedoria de Jesus se aplica a todas as áreas. Talvez você esteja sem trabalho, esteja distribuindo currículos, e até hoje você não recebeu nenhuma ligação, e você está tentado a desanimar. Puxa vida, aquele currículo ali, o passarinho levou ele. Aquele outro ali, eu achei que eu fosse, mas não foi. Aquele outro ali, eu estava quase, mas não aconteceu. Eu passei por 3 entrevistas, mas não aconteceu. Eu estou a fim de desistir. A sabedoria de Deus, a sabedoria do reino dos céus nos faz saber que devemos perseverar, devemos continuar, devemos não desistir, porque sementes que lançamos na terra certamente irão brotar. Então, continue distribuindo currículos, continue ligando para as pessoas, porque certamente uma dessas sementes irá germinar. Não desista, persevere. Continue a fazer. Deus está agindo no mundo, Deus está agindo no coração das pessoas, Deus está agindo na história, e Ele mesmo nos encoraja a continuar prosseguindo, a continuar perseverando, porque ainda que tenhamos recebido 3 nãos, certamente haverá sims no caminho, certamente haverá sims na nossa trajetória. Podemos esperar por isso. Essa é a sabedoria por detrás da parábola do semeador. Uma terra é ruim, a outra brotou e não vingou, a outra brotou e os espinhos sufocaram. Mas espera aí, não desiste não, tem terra boa, tem terra boa, e a semente vai germinar, a semente vai brotar. Não desista, continue lançando a semente, continue proclamando o Evangelho, continue anunciando as coisas do reino. Há corações que têm recebido a mensagem. Não desista. Certa vez, Winston Churchill foi convidado para dar uma palestra numa das universidades de Londres. Winston Churchill, para quem não se lembra, foi o primeiro-ministro da Inglaterra no tempo da Segunda Guerra Mundial. E enquanto a Europa toda sucumbia diante dos ataques dos alemães,
Enquanto a Europa toda se curvava diante do poderio de Hitler, a Inglaterra permanecia de pé, lutando nos ares, lutando no mar. E diariamente Churchill ia para a rádio da cidade para dizer para os ingleses: fiquem firmes, não desistam, nós vamos ganhar, nós somos ingleses, vamos ficar firmes. Diariamente ele falava nas rádios, constantemente ele se aproximava dos pilotos da Força Aérea Britânica para encorajá-los no ar. E muitos então atribuíram a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial, a derrota de Hitler, aos discursos de Winston Churchill. A fibra desse homem. E por isso, anos depois, quando ele foi convidado a dar uma palestra em uma das universidades inglesas, ele já velho, as pessoas chegaram com antecedência e encheram os bancos daquele salão. Todos queriam ouvir Churchill. Todos queriam saber das histórias desse homem, das marcas da vida desse grande líder da Inglaterra. E quando ele chegou, um silêncio tomou conta do auditório. Ele era conhecido pelos discursos eloquentes dele, pela palavra boa a seu tempo, pela coragem, pela braveza. E o silêncio tomou conta do auditório quando ele subiu ali na plataforma para falar com aquelas pessoas. Ele respirou fundo. Um silêncio naquele lugar. Queriam ouvi-lo. Um homem, um estandarte na luta contra o nazismo. Churchill pegou o microfone, olhou para as pessoas e disse: não desista! Desceu da plataforma e foi embora. Aquelas palavras foram a marca e a história desse homem. No meio das dificuldades, não desista. Os passarinhos estão roubando a semente, não desista de semear. A terra parece pouca, não desista de semear. Os espinhos parecem estar sufocando a semente, não desista de semear, continue semeando, porque certamente sementes que você lançou, elas irão brotar e frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. Certamente elas vão germinar. Persevere, continue. Mas Jesus prosseguiu na sabedoria do reino. Ele nos contou essa parábola que nos é tão conhecida, a parábola do joio e do trigo. Ele disse que o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio um inimigo e lançou uma semente ruim naquele mesmo campo e foi embora. Ninguém sabia o que tinha acontecido. As pessoas só perceberam que havia uma coisa errada quando o joio começou a crescer do lado do trigo. E aí logo os empregados daquele homem disseram: olha, se quiseres, nós vamos cortar o joio. Ele está ocupando a terra. Ele pode estragar a colheita. Ele pode roubar os nutrientes que são necessários para o trigo. Vamos cortá-lo. Não. Não façam isso, porque ao cortarem o joio, vocês podem cortar também o trigo. Esperem até eles crescerem juntos. E na época da colheita, eu darei uma ordem aos ceifeiros, para que eles cortem primeiro o joio. Na época da colheita, vai ficar muito mais fácil distinguir o trigo do joio. E aí sim os ceifeiros virão e cortarão o joio, e o joio vai ser ajuntado em feixes, vai ser queimado, e o trigo vai ser recolhido no celeiro. O que será que Jesus está querendo nos ensinar e nos trazer com essa parábola do joio e do trigo? A chave para entendermos a sabedoria de Jesus nessa parábola está aqui no versículo 30. Deixai-os crescer juntos até a colheita. É tão interessante, porque quando nós nos deparamos e nos relacionamos e convivemos com pessoas diferentes, a nossa tendência maior é a de nos afastarmos das pessoas.
a nossa tendência é julgarmos as pessoas no nosso próprio coração e nos afastarmos delas. A nossa tendência é formarmos o nosso grupo fechado e permanecermos na nossa panelinha e eliminarmos e deixarmos de lado aquelas pessoas que nós julgamos e achamos, olha, eu acho que isso aqui é joio, e deixamos de lado. A nossa tendência é subir no alto da montanha e quem sabe não fazemos lá os nossos mosteiros, nos afastamos do mundo. O mundo é tão mau, o mundo é tão ruim, o mundo é tão cheio de pecado, aquela pessoa é tão ruim, tão perversa, vamos nos afastar dela e vamos montar a nossa tenda, vamos ficar aqui. A nossa tendência é essa. A nossa tendência é nos separarmos, é nos dividirmos, é fazermos aqui nessa terra discriminação entre um e outro, seja por causa da aparência, seja por causa do modo de falar, seja por causa do modo de vestir, seja por causa do tipo de cabelo, seja por causa do tipo de perfume, ou do carro, ou da casa, ou do conhecimento, ou de qualquer coisa que seja. E Jesus nos faz perceber a contracultura do reino dos céus. Jesus nos faz perceber a sabedoria dos céus e nos mostra que a sabedoria dos céus é completamente diferente da sabedoria terrena. Enquanto na sabedoria terrena, se a pessoa joga semente, ela não brota, a pessoa é tentada a parar de lançar a semente. Na sabedoria do reino, o Senhor diz, continua lançando a semente, não tem problema, investe lançando a semente, porque certamente ela vai brotar, eu vou fazer ela brotar, não desiste não. O mesmo aqui na sabedoria dos céus. A sabedoria do alto, a sabedoria de Deus nos diz, não separa, não comece a discriminar as pessoas, não comece a se dividir com o outro, mas estejam juntos, cresçam juntos, se misturem um com o outro. E é verdade, nós não temos como saber aqui e agora quem são os bons e quem são os ruins, ainda que no nosso coração exista constantemente esse desejo de discriminar as pessoas, de dividir as pessoas, de dizer quem é bom e quem é ruim. Mas o Senhor Jesus nos mostra e nos faz saber que os bons e os ruins vão crescer juntos. E que não cabe nem a mim, nem a você, não cabe a nenhum de nós fazer julgamentos precipitados acerca de quem quer que seja. Devemos conviver com todos. Devemos nos abrir com todos, devemos nos assentar com todos, devemos ministrar a vida de todos, sem fazer julgamentos. Nós não devemos nos separar do mundo, nós não devemos nos separar das pessoas, até mesmo porque, como as pessoas poderão conhecer de Jesus, se não houver quem fale de Jesus para elas? Como as pessoas poderão mudar de vida se não houver quem as chame para mudança de vida? Como as pessoas conhecerão a salvação que vem de Deus, se aqueles que conhecem a salvação de Deus não estiverem do lado dessas pessoas? Como o bem será feito na terra se as pessoas de bem se calarem? O pior nesse mundo não é o mal que é feito, mas é o silêncio das pessoas de bem que nada falam para aqueles que fazem o mal. É tempo de nós estarmos no meio de todos e abrirmos a nossa boca e sermos como que sal da terra e luz do mundo, para que a nossa geração seja mudada. É tempo não de fazermos julgamentos, é tempo não de condenarmos as pessoas, é tempo não de nos colocarmos como juízes dos outros, mas é tempo de exercermos misericórdia. É tempo de estarmos ao lado dos outros, salgando a terra, influenciando os outros, amando as pessoas, sendo instrumentos de Deus na vida de uns e de outros. Sim, existe o mal na terra, existe o mal na terra. Existem pessoas que são más, existem pessoas que são más, mas não cabe nem a mim, nem a você julgar e condenar essas pessoas. Cabe a mim e a você amar essas pessoas e amá-las até o fim. Servir essas pessoas e servi-las até o fim. Ajudar essas pessoas e ajudá-las até o fim. A Bíblia diz que Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim. E Jesus foi lavar-lhes os pés, mesmo os pés daquele que haveria de traí-lo. Jesus não os discriminou, Jesus não deixou de lado. Aquele que iria traí-lo, Judas estava ali, e Jesus lavou-lhe os pés. Amou até o fim.
A sabedoria do mundo diz: separa, divide, desiste, se muda, discrimina, rejeita. Mas a sabedoria do alto diz: perdoa, reconcilia, esteja junto, caminhe do lado, abençoe, ministre a palavra de Deus, ministre o amor do alto, que cresçam juntos. Talvez você esteja convivendo com colegas de trabalho e a sua intenção é se separar, é dividir, é falar mal, montar o seu grupinho lá no trabalho, ou o seu grupinho lá na escola, o clube dos santos, dos separados. Mas a palavra de Jesus é que cresçam juntos, estejam juntos, caminhem juntos, exatamente para que a luz do Senhor que brilha na nossa vida, através da nossa vida, possa alcançar esses corações que estão nas trevas. As pessoas precisam. A separação, ela vai acontecer sim. Vamos encontrar mal no mundo? Vamos encontrar mal no mundo. Vamos encontrar pessoas perversas? Vamos encontrar pessoas perversas. Essas pessoas podem nos agredir, podem nos machucar? Sim, elas podem nos agredir e nos machucar. Essas pessoas podem falar mal de nós? Sim, podem falar mal de nós, irão falar. Mas ainda assim, Jesus nos orienta a não nos dividirmos, mas a estarmos juntos. Ele diz que cresçam juntos, porque a separação, quem vai fazer é Deus. Haverá um dia, diz a palavra de Deus, em que o Filho do Homem, versículo 41, de Mateus 13, mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem há de fazer essa separação é o Senhor. Ele vai separar do seu reino, vai ajuntar do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. E eles serão lançados na fornalha acesa, onde haverá choro e ranger de dentes. Mas enquanto nessa terra, enquanto caminhamos aqui nesse mundo, a nossa missão não é a de juízes, a nossa missão não é a de julgadores, a nossa missão não é a de Deus, a nossa missão é de servos de Jesus, que amam e amando os outros, amam-nos até o fim. Aqui na sabedoria do reino percebemos que, é verdade, até nos melhores lugares, até no meio das pessoas mais sábias, mais bondosas, a gente pode saber, vai ter gente ruim. É impossível, em qualquer lugar que seja, nós nos separarmos completamente, de modo que só haja naquele lugar gente boa. Tem gente ruim. Tem gente ruim em todos os lugares. Em todos os lugares. Lá na sua sala de aula, tem gente boa, mas também tem gente ruim. Lá no seu trabalho, tem gente boa? Tem, mas também tem gente ruim. Aqui na igreja, tem gente boa? Tem, mas também tem gente ruim. Tem santos? Tem, mas tem gente que não quer nada com Deus. Tem gente que está aqui como que lobo, só para ver se pega alguma ovelhinha. Tem também. Tem gente boa e tem gente que não é boa. E lá nos mosteiros, quando as pessoas se separaram e foram para os mosteiros para buscarem Deus, tinha gente boa? Tinha, mas também tinha muita gente ruim. E diante desse quadro, qual é a orientação que Jesus nos dá? Tentem separar os bons dos ruins? Não! Essa separação quem há de fazer é Deus. Não cabe a nós julgar, não cabe a nós apontar, não cabe a nós criticar,
não cabe a nós nos tornarmos juízes do outro, cabe a nós continuar a confiar no Senhor, continuar a esperar no Senhor, continuar a viver essa expectativa da vinda do Senhor, quando sim, naquele dia, Ele mesmo separará as ovelhas dos cabritos, os bons dos maus. Ele mesmo vai fazer distinção entre aqueles que fizeram aquilo que Ele pediu e aqueles que não fizeram aquilo que Ele pediu, entre aqueles que o obedeceram e aqueles que não obedeceram. Ele é quem vai fazer essa divisão. Cabe a Ele, não a mim, não a você. A mim e a você cabe entender que haverá gente boa e ruim no mesmo cesto. Haverá gente boa e ruim na mesma rede. E que nós devemos conviver com gente boa e ruim, clamando ao Senhor para que Ele venha, para que Ele mude, para que Ele faça, mas sem separar e distinguir e discriminar as pessoas. Essa mesma parábola de Jesus, do joio e do trigo, o mesmo texto é este, do versículo 47 a 50. É a mesma sabedoria. O reino dos céus, disse o Senhor, é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheio, os pescadores arrastam-na para a praia, e assentados escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Na mesma rede, tem gente boa, tem peixe bom e ruim. No mesmo campo, tem gente boa, tem trigo e tem joio. Cabe a nós fazer a separação? Não, cabe ao Senhor. Cabe a nós ser sal e luz da terra, esperar a vinda do Senhor e viver de modo digno do Senhor, para que naquele dia estejamos de pé diante do Cordeiro. Essa é a nossa missão, ser luz, ser sal, estarmos de pé diante do Cordeiro naquele dia. Haverá um fim, haverá um julgamento, há um juiz, e cabe a Ele a toda a decisão, não a mim e a você. Então lá na sua casa, você está convivendo com pessoas na sua casa, não vai dizer assim, ô filho do diabo, não. Cabe a você abençoar, ministrar Deus na vida dessa pessoa. Tem pessoas que podem parecer boas, mas que são ruins. E tem pessoas que podem parecer ruins, mas no coração tem amor intenso pelo Senhor Deus. Quem é que conhece o coração? Quem? Você? Eu? Não, o Senhor. A separação, o julgamento, quem faz é Deus. A sabedoria do reino. Nessa sabedoria do reino, o Senhor Jesus não fala apenas sobre perseverança, o Senhor Jesus não fala apenas sobre esperança, porque Ele não fala apenas de que o mal não permanecerá para sempre, haverá um tempo em que o mal vai ser completamente banido do reino, eles vão ser deitados fora, os escândalos, os que praticam a iniquidade, haverá um tempo em que o mal vai ser completamente julgado, e esse é o tempo da esperança, em que o joio vai ser cortado e lançado no fogo. Mas esse reino, diz o Senhor Jesus, é um reino que é comparado a um grão de mostarda. Jesus diz que é a menor de todas as sementes, mas que de repente, quando cresce, se torna a maior das hortaliças e se faz árvore. O reino dos céus, diz o Senhor Jesus, é semelhante a um fermento que uma mulher esconde em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. O reino dos céus, diferentemente do que muitas pessoas imaginavam nos tempos de Jesus, sabe, as pessoas nos tempos de Jesus, elas imaginavam que o reino dos céus viria de uma maneira gloriosa, majestosa, estrondosa, e tambores tocando, e anjos tocando corneta, e o rei entrando em Jerusalém, e as pessoas caindo umas ao lado das outras, reconhecendo: o rei chegou, o rei chegou. Mas Jesus disse: não, essa é a sabedoria do mundo, o mundo que faz esse estardalhaço, o mundo que toca trombeta e bate tambor, o mundo é que faz barulho, porque ele não tem mais nada para oferecer, só barulho. Mas Deus é diferente. O reino dos céus, o estabelecimento do reino dos céus começa a acontecer de uma maneira insignificante, do tamanho de um grão de mostarda. Ninguém nem nota, ninguém nem percebe. É só isso. É um pouquinho de fermento em 3 medidas de farinha, mas é só isso. Começa assim, pequeno,
Pequeno para que no dia em que se tornar árvore, ou no dia em que a massa ficar toda fermentada, as pessoas olhem e reconheçam que somente o Senhor poderia ter feito isso. Naquele dia as pessoas olhem e reconheçam que não foi obra da força do braço humano, não foi obra da inteligência humana, porque aquela coisa tão pequena não poderia tornar isso tão grande se não fosse ação e intervenção de Deus. Começa pequeno, insignificante, para que no final, quando o milagre acontecer e quando a glória tomar conta da terra, as pessoas reconheçam: foi Deus que fez, foi Deus que operou. É que o Senhor Jesus nos faz perceber essa sabedoria do reino também na nossa história, fazendo-nos saber que nós não devemos desprezar os pequenos começos. Talvez você tenha começado a trabalhar lá no escritório de atendente. Você atende os telefones. Você imagina: eu quero ser um executivo ou uma executiva, e eu estou aqui atendendo o telefone. A sabedoria do reino diz: não despreze os pequenos começos. Porque Deus agindo, Deus operando, isso que é pequeno vai se tornar grande. Puxa vida, eu estou orando e estou servindo o Senhor, e até hoje eu moro de aluguel. Meu Deus, o que está acontecendo? Não tenho nada. Não despreze os pequenos começos, as coisas pequenas, porque essas coisas pequenas, debaixo da ação e da intervenção de Deus, elas crescem e tomam conta, e as pessoas reconhecem: só Deus pode ter feito isso. Não despreze os momentos pequenos. Puxa vida, eu comecei a cantar, eu gravei um CD, mas meu CD, meu Deus, meu pai, minha mãe, minha tia que compraram, nem meu irmão e minha irmã compraram meu CD. Senhor, tem misericórdia. Não despreze os pequenos começos, porque essas coisas pequenas, quando começadas, quando estão debaixo da ação e da influência e da manifestação de Deus, quando crescem, as pessoas olham e reconhecem: só Deus poderia ter feito isso. A sabedoria do reino. O que é que na sua vida você vê e olha e diz: é tão pequeno? O Senhor se volta para mim e para você e diz: olha para isso que é pequeno e não despreze. Porque Deus mesmo, ao agir nessas coisas pequenas, as transforma e as torna gloriosas para a glória dEle. É o seu filho que está longe dos caminhos do Senhor, e que há tempos você ora por ele, e aí um dia desses atrás, ele disse: puxa vida, mãe, eu queria fazer uma oração. E aí ele faz uma oração com você, e aí você fica todo alegre e diz: agora vai. Só que no dia seguinte ele está perdido do mesmo jeito. E você está dizendo: meu Deus, eu achei que agora fosse, e não está acontecendo nada. Meu Deus, tem misericórdia. Não despreze os pequenos começos. Essa oração que ele fez. A oração é uma coisa perigosa. Sabe por que a oração é perigosa? Porque Deus responde. Deus ouve e responde às orações, aquelas conscientes, aquelas inconscientes, aquelas que fazemos de maneira desesperada. Deus ouve e responde. Quantas pessoas no momento missionário foram levadas a fazer aquela oração: Senhor, eu me entrego a minha vida a Ti, e estou indo lá para o Afeganistão, bendito seja o nome do Senhor, e acha que Deus se esqueceu dessa oração. Não esqueceu não. Deus pega essa coisinha pequena, e daqui a alguns anos nós vamos estar orando por você aqui, enviando você lá para o Afeganistão, e você vai se lembrar daquela oração que você fez. Não despreze os pequenos começos. Essa é a sabedoria do reino. O Senhor Jesus nos faz saber que as coisas de Deus não começam grandes, elas começam pequenas. Ele queria formar um povo, e Ele não pegou um povo grande para fazer com que esse povo se chamasse pelo nome dEle. Ele chamou um homem chamado Abraão, uma mulher chamada Sara, e essa mulher era estéril, e esse homem tinha 70 anos, e Deus diz: eu vou fazer de você uma grande nação.
Não despreze os pequenos começos, porque Deus pega aquilo que é pequeno e age e opera. E quando isso cresce e se torna glorioso, as pessoas reconhecem: foi Deus que fez isso. É só uma sementinha de mostarda, é pequenininho, é um pouquinho de fermento só em 3 medidas de farinha. Não vale nada nas nossas mãos, mas nas mãos de Deus. Mas o reino dos céus, diz o Senhor Jesus, versículo 44, é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O reino dos céus é isso. É muito mais do que uma compreensão da sabedoria de Deus, que nos faz perseverar e jamais desistir, sabendo que Ele mesmo vai fazer com que a semente lançada na terra brote. Ainda que tenhamos tantos nãos, podemos ter sempre a certeza de que haverá sims. A sabedoria dos céus, a sabedoria de Deus, é muito mais do que simplesmente sabermos que o mal não vai prevalecer. O mal e o bem crescem juntos, mas haverá um dia em que o mal vai ser sentenciado, e Deus vai sentenciar o mal. O reino dos céus é muito mais do que simplesmente saber que Deus pode pegar o que é pequeno e fazer com que aquilo que é pequeno cresça e se multiplique para que o nome dele seja glorificado. É muito mais do que isso. O reino dos céus e a vida no reino dos céus, a caminhada no reino dos céus, requer de nós uma escolha. E é uma escolha que exige de nós tudo. É o homem que encontra um tesouro no campo. E ao descobrir esse tesouro, ele vende tudo e compra aquele campo. É como alguém que negocia com pérolas, e achando uma pérola de grande valor, ele vende tudo, ele abre mão de tudo, só para ter aquela pérola. É a pessoa que se encontra com Jesus e tem uma experiência com Jesus e percebe: não há nada mais na vida que eu queira. Eu encontrei o amado da minha alma, eu encontrei aquele a quem eu procurava, aquele que preenche a minha vida, e por causa dele, por amor a ele, eu largo tudo, eu abro mão de tudo. E não existe outra maneira de entrarmos no reino dos céus, senão essa, a de abrirmos mão de tudo por causa da pérola de grande valor, e a pérola de grande valor é Jesus. O tesouro escondido no campo é Jesus. Não há como vivermos a sabedoria do reino, experimentarmos a ação de Deus na nossa história, se não dermos um passo de abrirmos mão de tudo, reconhecendo: é Ele, é dele que eu preciso, é da palavra dele que eu preciso, é da salvação dele que eu preciso, é da operação dele na minha vida que eu preciso, é do Senhor que eu necessito na minha história. Se nós não tomarmos essa decisão, jamais experimentaremos mudança na nossa vida e a sabedoria do reino na nossa história. Não há como termos dois senhores, não há como vivermos debaixo de dois reinos ou de dois reis. Não há como termos o mundo e termos o reino dos céus. Não há como termos o império do mundo e termos o reino dos céus. Há um momento em que há necessidade, a necessidade de fazermos uma escolha, de tomarmos uma decisão e de decidirmos: Senhor, eu quero o Senhor, eu abro mão de tudo para te ter, e tendo o Senhor eu tenho tudo. Ou então eu permaneço em cima do muro. E naquele dia, meus irmãos, a sabedoria dos céus, a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus nos faz saber que não há como andarmos em cima do muro, não há como termos tudo aquilo que queremos nesse mundo, vivendo debaixo do domínio do rei desse mundo, e ao mesmo tempo debaixo da ação de Deus na nossa história. Não há como.
Deus, na sabedoria dele, diz e nos faz saber que na nossa caminhada precisamos fazer uma escolha. Não há como ficarmos indiferentes diante da mensagem do Rei. Quando a mensagem alcança o nosso coração, a palavra do Senhor nos chega aos ouvidos. Não há como permanecermos ainda lavando as redes. Não há como permanecermos ainda dentro do barco. Quando o convite do Senhor chega aos nossos ouvidos, segue-me. A nossa ação e atitude é deixarmos o barco, deixarmos a rede, por causa daquela doce palavra tão constrangedoramente doce. E nos levantamos para seguir o Senhor, deixando tudo para trás. Não há como. Quando Zaqueu ouviu as palavras do Senhor Jesus, ele não teve como permanecer indiferente, ele não teve como permanecer o mesmo. Imediatamente ele disse: Senhor, metade do que eu tenho eu divido, reparto, e se eu defraudei alguém em alguma coisa, eu restituo 5 vezes mais. Eu não posso permanecer indiferente, eu abro mão de tudo por causa do Senhor. Essa foi a atitude de Zaqueu, porque ele teve um encontro com o Senhor, e aqueles que têm um encontro com o Senhor não conseguem permanecer os mesmos. Aqueles que têm um encontro com o Senhor não conseguem continuar segurando as coisas dessa vida, porque eles percebem que existem tesouros mais gloriosos no Senhor. Eles deixam o barco, eles deixam as redes, eles deixam os peixes, eles deixam todas as coisas por causa da pérola de grande valor. Por amor de quem, disse Paulo, eu perdi todas as coisas e as considero como refúgio para somente ganhar a Cristo. Cristo. Na sabedoria do reino, existe um chamado para a nossa decisão. Tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui, abre mão de tudo porque reconhece: é isso que eu quero, é Ele que eu quero, é essa vida que eu quero viver, é nesse caminho que eu quero andar, é uma nova história que eu quero ter, é uma nova caminhada que eu quero começar. Eu abro mão de tudo, eu quero o Senhor. A sabedoria do reino. Vamos ficar em pé, irmãos. Aleluia. Queria que você, no seu lugar, fechasse os seus olhos, para você não ficar distraído com nada, com ninguém. Eu preciso perguntar a você: você ouviu nessa noite que Deus nos chama a perseverança? Ele faz a semente brotar. Ele faz-nos saber que o mal não prevalecerá para sempre. Haverá um dia em que o mal será julgado. Ele nos faz saber que a ação dele naquilo que é pequeno faz com que isso que é pequeno se torne grande para a glória do nome dele. Mas ele nos faz saber que é impossível vivermos os benefícios do reino, a glória do reino, a sabedoria do reino, se não decidirmos, se não fizermos uma escolha por Ele. E não há como termos dois senhores, é impossível. Ou temos o Senhor e nos entregamos a Ele e abrimos mão de tudo por causa dEle, ou não temos jamais. Ah, mas será que Ele me ama? Será que Ele me quer? Você tem alguma dúvida disso? Aproximadamente 2000 anos atrás, o Verbo se fez carne, Deus veio ao mundo, se encarnou, nasceu, viveu, e por amor de nós foi até uma cruz e se entregou pelas nossas vidas, morreu por causa dos nossos pecados, restaurou a nossa história, única e exclusivamente porque Ele nos amou. E como saber que Ele venceu? Ele venceu. Sim,
Ao terceiro dia ele ressuscitou, porque nem mesmo a morte poderia prendê-lo e agarrá-lo e aprisioná-lo, porque ele é Deus, ele é o Rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores, ele é aquele que há de julgar tudo e a todos, é ele, o Senhor Jesus, e que nos chama hoje mesmo a caminhar com ele, a ter a história mudada, a vida mudada, a vivermos a sabedoria do reino. Sim, ele nos chama, mas não nos obriga. Somos chamados a escolher, somos chamados a responder ao chamado de Deus. E você veio aqui essa noite, Deus trouxe você aqui. Não foi o seu amigo que te trouxe, não foi a televisão, não foi porque você, de repente eu quis vir, não. Foi Deus que fez isso acontecer. Fez isso acontecer para que você ouvisse nessa noite o quanto Ele te ama, o quanto Ele te chama, o quanto Ele te quer, o quanto Ele se importa com você. Mas a decisão da sua vida não é minha e nem do irmão que está do seu lado, é sua. E Deus te trouxe, o Senhor te trouxe aqui para que você tomasse essa decisão hoje. Essa decisão que você tem protelado há tanto tempo. Hoje é o dia, hoje, agora é a hora. Eu quero orar por você. Nesse tempo tão único e tão tremendo, se você deseja entregar a sua vida a Jesus, ou se você estava desviado, longe dos caminhos do Senhor e deseja se reconciliar com Ele, eu quero orar por você nesse instante. Assim, aí no seu lugar mesmo, levante a sua mão bem alto dizendo: eu quero, eu preciso, eu quero voltar para Jesus. Deus abençoe, Deus abençoe, Jesus abençoe. Sim, levante bem alto a sua mão para que eu veja. Jesus abençoe, Jesus abençoe, Jesus abençoe, Jesus abençoe, Jesus abençoe, Jesus abençoe, Jesus abençoe. Lá na segunda galeria, Jesus abençoe, Jesus abençoe, Jesus abençoe, Jesus abençoe, Jesus abençoe, Jesus abençoe na segunda galeria. Agora eu quero fazer um convite a todos vocês que levantaram as mãos, sem constrangimento algum. Pegue as coisas no banco e desça, venha aqui até o altar. Saia do seu lugar e venha até o altar. Eu quero orar por você aqui no altar. Saia do seu lugar e venha, no nome de Jesus. Enquanto nós vamos cantar, eu vou prosseguir. Saia do seu lugar e venha no nome de Jesus. Venha, venha. Você pode se ajoelhar aqui. Vou prosseguir. Cheguei até aqui e não vou desistir. Eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus para mim. Eu vou prosseguir. Cheguei até aqui e não vou desistir.
Vocês que vieram aqui à frente, orem comigo dizendo: Senhor Deus, eu te agradeço, porque nessa noite o Senhor me recebe. Eu abro mão de tudo por causa do Senhor. Tu és o meu Salvador, meu Senhor, meu Rei, a quem eu dedico a minha vida. Quero viver para Ti, Senhor, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. A igreja, estenda as mãos aqui para frente e comece a ministrar palavras de Deus e de vida sobre essas pessoas que vieram aqui à frente. Abra sua boca e ore as orações de Deus sobre essas pessoas. Ore a palavra de Deus, ministre sobre a vida delas. Seja sacerdote, ministre no nome de Jesus. Sim, Pai, oramos por essas pessoas aqui na frente. Te agradecemos, ó Deus, pelo sim que elas disseram nessa noite. Agradecemos, ó Deus, pela resposta delas ao Senhor. Sim, Pai, que as cadeias sejam quebradas no nome de Jesus, que os grilhões sejam desfeitos, que as amarras sejam desfeitas no nome de Jesus, e que elas comecem a caminhar na liberdade do Filho de Deus. Elas comecem a caminhar a nova vida em Cristo. Elas comecem a caminhar para a glória do Senhor, o caminho do reino dos céus. Que o Teu Santo Espírito venha sobre essas pessoas, para ensiná-las, para instruí-las em todas as coisas concernentes ao reino. Nós as abençoamos no nome de Jesus, para que cresçam no Senhor, cresçam no conhecimento do Senhor e vivam para a Tua glória, Pai. É assim que oramos por essas pessoas, abençoando-as no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Aleluia. Seja bem-vindo. Você que veio aqui à frente, fique de pé, por favor. Pode ficar de pé. Chegue aqui, bem juntinho de mim. Vem cá. Bem juntinho. Dê um passo aqui à frente. Há algumas coisas que eu quero dizer para vocês. A primeira delas é que a palavra de Deus diz que aqueles que vêm ao Senhor, o Senhor recebe e nunca lança fora. Você pode ter a certeza de que Jesus recebeu você essa noite. E recebeu você para sempre. Para sempre. A segunda coisa que é fundamental: você ler a Bíblia. Não só ter a Bíblia, mas ler. Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A nossa vida está ligada à palavra de Deus. Leia a Bíblia, ouça a Bíblia, viva a palavra de Deus na sua história. E a terceira coisa que eu quero dizer para você é que nessa caminhada em direção à cidade celestial, a Nova Jerusalém, nós não caminhamos sozinhos. Não tem jeito de caminhar sozinho, não dá. Jesus nunca mandou ninguém sozinho. No mínimo era de 2 em 2. Porque existem momentos na caminhada em que nos sentimos fracos, desanimados. E a gente precisa de gente do lado da gente para orar por nós. Para ligar lá para a nossa casa e dizer: aí, você não vem à igreja? Não, vamos à igreja, eu passo aí e te pego. E tem momentos de desânimo, é verdade. E é por isso que precisamos estar juntos uns dos outros, para orarmos uns pelos outros, ministrarmos a vida uns dos outros. É por isso que ao nos salvar, ao mudar a nossa história, Jesus nos coloca na igreja. A igreja é a família de Deus. E você vai conhecer algumas dessas pessoas agora. Algumas dessas pessoas que estão caminhando no mesmo caminho que você, e que vão estar orando por você, lendo a Bíblia com você, pegando no seu pé, igual o rapaz: oh, vamos para a igreja, não desiste não, vamos lá. Gente de Deus que ama, e porque ama, chama, convida e empurra de volta para Deus. Eu vou contar até 3, e no 3 eu vou pedir a você que se vire para conhecer algumas dessas pessoas da família de Deus, tá bom? 1, 2, 3, vire por favor. Conheça essa família. Seja bem-vindo no nome de Jesus. Seja bem-vindo. Jesus te abençoe. Jesus te abençoe.